Olá, graduandos de Física, modalidade EAD, aqui é o professor Carlos Magno, das disciplinas Laboratório de Física Experimental 1 e Laboratório Experimental 2. Hoje iniciaremos as aulas relativas a Laboratório de Física Experimental 1. Porém, antes de iniciarmos, só demonstrar qual vai ser a logística dessa disciplina. Vou disponibilizar 5 itens. O primeiro, eu estou chamando de vídeo experimental. Ele consiste no vídeo que foi produzido dentro do laboratório do ICT, da FVJM, Polo Diamantina, que é o vídeo mostrando como que a experiência acontece, né, como que ela foi feita, como que é a aquisição de dados. Em seguida, os vídeos explicativos, que é esse que estamos produzindo agora. Em seguida, disponibilizarei os dados do experimento, para que vocês possam confeccionar o relatório de vocês. Na sequência, para que concluam o relatório, o que eu estou chamando de rotina do Excel, que é um auxílio do Excel para você produzir seu gráfico, discutir a inclinação desse gráfico ou a área desse gráfico, né, que são duas coisas importantes que eu devo analisar em um gráfico, a sua inclinação e sua área. E observar se a inclinação e a área faz algum sentido físico, do ponto de vista físico, ok? Se eu consigo tirar alguma informação, tirar um momento de inércia, tirar uma característica de uma mola, determinar a calculadora a aceleração da gravidade, enfim. E o que eu estou chamando aqui agora de apoio virtual, Moodle, que é no dia da aula prática o nosso apoio na plataforma, ok? Bem, o primeiro experimento é o pêndulo simples. O segundo experimento consiste nas forças elásticas, que vai ser explicado em um outro vídeo. Bem, o pêndulo simples está aqui. O objetivo geral é discutir e aperfeiçoar algumas noções de tempo, algumas noções de medida também, porque utilizaremos trena, régua, noções de tempo utilizaremos cronômetro, aperfeiçoar o conceito de período, né, que é um conceito muito importante na física, muito presente no movimento circular uniforme, embora aqui o nosso enfoque é utilizar o período, o conceito de período, para determinarmos a aceleração da gravidade. Ok? Bem, o que seria o pêndulo simples? O pêndulo simples, ele consiste em um arame, um cordão flexível, né, amarrado em uma esfera, em um peso, em uma massa qualquer, uma chumbada, uma massa qualquer, que a gente vai colocar essa massa para oscilar. Tem um softwarezinho aqui, que é o software do PET, que é a Universidade do Colorado, né? Todos podem acessar esse softwarezinho. Ele dá algumas liberdades aqui, como por exemplo, ele permite mudar o comprimento do pêndulo, observe a figura, dá para mudar. Vou colocar aqui como estava mesmo, 2 metros. Eu posso mudar a massa do objeto. Nós vamos perceber também, analisarmos isso na equação do pêndulo, que a massa não faz a menor diferença. Deixa aqui meio quilo, né, ou 1 quilo, não faz diferença. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar o atrito, só que eu não quero atrito nenhum, não quero interferência nenhum do meio. E tem outros recursos aqui, mas o que nos interessa agora é colocar isso para oscilar. Bem, posso aferir o comprimento, né? Posso medir o comprimento aqui. Coloquei um comprimento de 2 metros, que é o comprimento dessa régua aqui, ok? Coloco ele para oscilar. Eu não posso pegar um ângulo muito grande, né? O ideal é que seja um ângulo máximo aí de 5 graus, ok? E vou abandoná-lo. Por que 5 graus? Porque para que o movimento seja mais uniforme, tenha menor influência do ambiente, que desloque menos ar em sua volta, né? Ou seja, que sofra menos atrito, que seja um movimento mais uniforme. Ok. Eu posso medir o tempo, eu tenho esse recurso aqui, eu tenho um cronômetro, posso colocar um cronômetrozinho aqui. O que seria o período? Observe bem, medir o tempo que ele gasta de uma extremidade até ir a outra e voltar para a origem. Então, acionando o cronômetro, eu tenho o tempo que ele gasta para ir e voltar para a posição. Então, observe que ele chegou a desenhar a onda mesmo.
achei 2,83, né, arredondando 84, que foi o tempo necessário para sair de uma extremidade até a outra e voltar à extremidade inicial. Ok? Repetindo. Vai lá, volta, ele forma uma onda completa. Observe bem que ele forma uma onda completa, que é o tempo necessário. Aqui não vai variar, porque é um simulador. Ok? Bem, voltando para o meu pêndulo simples, isso aqui é uma rotina do Excel que eu estou utilizando para explicar esse experimento. Eu tenho a equação que mostra a relação entre período e comprimento do pêndulo. Esse período depende, bem, 2π é um número, né? Raiz quadrada de L, que é o comprimento, vocês observaram lá no simulador, o comprimento do pêndulo, e G, a aceleração da gravidade. Então, se eu observar bem, a relação que existe entre período e comprimento são proporcionais, porém tem uma raiz quadrada aqui no meio. Para determinar o G, basta, de forma mais fácil, basta retirar essa raiz quadrada aqui. Como que eu faço isso? Eu vou linearizar a equação. Vou torná-la uma equação de primeiro grau. Como que eu faço isso? Elevo todo mundo ao quadrado, vamos pular essa do meio aqui. Elevo todo mundo ao quadrado, vai ficar período ao quadrado, 2π ao quadrado, 4π ao quadrado. Elimina a raiz quadrada, fica comprimento sobre G. Se eu isolar o 4π ao quadrado, que é um número que está dividido por G, que é um outro número, tudo isso daqui, ó, é uma constante, que eu vou chamar de A. Então, agora eu faço a analogia. O y vai ser o meu t ao quadrado, e o a vai ser esse número todo aqui, e o x vai ser o que eu estou variando, que é o período. O que eu estou variando? Observe bem, eu vou variar o comprimento de 0,5 metros, no caso 50 centímetros, até 90 centímetros, 9,0. Vou medir o tempo gasto para aquela oscilação, vou medir o período, ok? Só que o meu tempo de reação, visualizar o experimento, acionar o cronômetro, parar o cronômetro, meu tempo de resposta, meu tempo de reação varia, de modo geral, em torno de 0,2 segundos. Se eu pegar aqui 50 centímetros, que é meio metro, uma única oscilação dá 1,4. 1,4 para 0,2 representa muito. 1,4 mais 0,2 já seria, por exemplo, quase que 1,55, que já corresponde a outro comprimento. Então o erro é muito grande. Ou se for 0,2 a menos, já vai dar um comprimento inferior a meio, que é um erro muito grande. Então o que eu faço? Eu meço 10 oscilações. Eu pego o pêndulo, espero ele sair de uma extremidade, lá na outra, voltar para o seu ponto de origem 10 vezes. Por quê? Porque se eu fizer isso 10 vezes, o erro é invariável. Mas como eu fiz 10 vezes, eu diluí o erro em 10 oscilações. Então, um erro de 0,2 segundos seria 0,02 segundos. Então, eu reduzi 10 vezes. Ok? Então, continuando. Está aí o motivo do porquê das 10 oscilações. Mas na hora de trabalhar, eu vou trabalhar com uma única oscilação. É só uma forma estatística, uma forma de minimizar os erros, ok? Então, vou trabalhar, na verdade, com um único período. Voltando à minha equação original, eu tenho que o G, isolando só o G, voltando aqui, isolando só o G, eu tenho que o G, trocando de lugar com o período aqui, elevando todo mundo ao quadrado, como eu havia feito aqui, eu vou ter que o G é 4π ao quadrado, vezes o comprimento, vocês viram que são 5 comprimentos diferentes, está variando 10 em 10 centímetros, dividido pelo período ao quadrado. Período, repito, de uma única oscilação. Então, com base nisso aqui, com base nessa equação, ou melhor, eu consigo obter a aceleração da gravidade. E eu faço isso para cada comprimento, porque 0,5, 1,4 de período, acho a aceleração 9,8. Qual que é o valor esperado? 9,8. Ok? Então, estou muito próximo do valor, estou em cima do valor esperado. E vou repetir isso para outros comprimentos, no caso aqui 0,6, vou medir as 10 oscilações, vou dividir por 10 e vou obter o G. E vou fazer isso ponto a ponto, até obter os 5 valores correspondentes aqui, ok? E vou fazer a média desses 5 valores.
vou chegar aqui, vou fazer a média, vou somar esses cinco valores, vou dividir por 5 e vou ter aqui o valor da aceleração médio. 9 ponto, arredondando, 9,81. Vou considerar um desvio padrão, como não é um encontro totalmente presencial, nós estamos realizando mesmo um experimento, vou considerar aqui 0,01 de desvio padrão, que ele mostra o quanto os demais valores, né, quanto que os valores estão se comportando próximo da média, ou seja, 9,81 tem alguns valores que estão um pouquinho abaixo, outros valores são um pouquinho acima, mas nunca ultrapassando 0,01. É mais ou menos como se fosse um erro, né? Aproximando. Então, meu resultado aqui, usando ponto a ponto, fazendo a média, seria 9,81, mais ou menos 0,01. Essa é uma maneira de obter a aceleração da gravidade com base nessa oscilação aqui, ó. Sair de B, ir até B' e voltar a B de novo. Ok? Eu tenho uma segunda maneira de fazer isso, que é usando aqueles mesmos valores, ponto 9, ponto 8, ponto 7, naturalmente os mesmos períodos, né? E construindo um gráfico com esses dados. Porém, voltando lá no início, vocês observaram que eu não linearizei isso aqui à toa. Eu aproximei a minha equação de uma equação de primeiro grau para evitar o quê? Exatamente isso aqui, ó. Se eu fizer só período em função do comprimento, por que período em função do comprimento? Olha só a analogia que eu fiz aqui. O meu y é o meu período, no caso aqui é o quadrado. O a, que é a inclinação do gráfico, é o coeficiente angular do gráfico, é igual a todo esse número aqui, é de onde eu vou tirar o meu g, mais o b é um termo independente, é onde aquela minha reta que eu vou discutir, que eu vou apresentar em seguir, qual seria o ponto que ela cortaria o eixo y. Mas isso não vai nos dar nenhuma informação física, nós não vamos explorar. O nosso foco é y igual a x, ok? Vamos para a linearização. Se eu fizer apenas período em função do comprimento, eu vou obter aqui essa curva. Está vendo que está dando uma curva. E é interessante que eu determine a inclinação, que é através dela que eu vou conseguir o g. Então, se eu faço período ao quadrado, não é à toa que eu fiz essa linearização aqui, ó. Eliminei a raiz quadrada para obter uma equação de primeiro grau e obtive essa reta com essa equação de primeiro grau. Aquele bzinho significa esse número aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 5, que não é importante. O importante é o y, é o a, que nesse caso é 4,0254, x. O x, eu volto a dizer, né, o meu comprimento, o y, o meu período ao quadrado. Então, com base nesse azinho aqui, que é meu coeficiente angular, é a inclinação do gráfico, eu consigo obter a aceleração da gravidade. Ok? E faço isso muito fácil. Observe bem. Aqui, eu vou usar aquela fórmula que eu usei anteriormente. Eu vou usar essa fórmula aqui, 4π ao quadrado vezes L dividido pelo período ao quadrado. Ou, no caso do gráfico, né, eu vou usar a inclinação, vou fazer 4π ao quadrado dividido, vou trocar de lugar aqui, ó. Eu quero obter o g, né? Então vou colocar o g, vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por a. Aí eu consigo obter a minha aceleração da gravidade. Está aqui. Ok? Está aqui a aceleração da gravidade com base na inclinação do gráfico. Ok? Então são duas formas diferentes de se obter a aceleração da gravidade. Uma delas é fazendo o cálculo, usando essa equação e fazendo o cálculo ponto a ponto, fazendo a média e calculando o desvio padrão, tenho aqui meu valor total. Ok. Outra forma é montando um gráfico de período ao quadrado em função do comprimento, calculando a inclinação desse gráfico e através dele obtendo a aceleração da gravidade. Aqui no caso, como os valores foram bem escolhidos, peguei os melhores valores que já foram trabalhados nesse tipo de experimento, então o valor foi muito próximo. Mas por que fazer pelo gráfico? O gráfico, ele vai pegando ponto a ponto, combina o primeiro ponto com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e assim por diante. O segundo ponto com o terceiro, com o quarto, com o último. Então, a estatística é melhor. A forma de se obter essa inclinação e, consequentemente, essa aceleração da gravidade é mais precisa, né? É mais próxima do esperado.
ok? Então, o que foi feito aqui foi o pêndulo simples. O objetivo foi calcular a aceleração da gravidade de duas maneiras diferentes, ponto a ponto, para 5 comprimentos diferentes. Em seguida, com os mesmos dados, foi montado um gráfico para obter também a aceleração da gravidade. Por que o gráfico? Porque a estatística é melhor, a forma como trabalhar com os dados é melhor. Por que eu fiz uma linearização? Eu não conseguiria obter uma inclinação aqui, eu consigo. Porém, como é uma curva, cada ponto eu tenho uma reta tangente, cada ponto eu tenho uma inclinação. Então não vai ser interessante. Se eu fizer a linearização, eu vou conseguir obter uma reta bonitinha, um coeficiente angular, ok? Então, atingimos o objetivo? Sem dúvida nenhuma. Discutimos um pouco o conceito de tempo, definimos o conceito de período, aplicamos ele na determinação da aceleração da gravidade, com uma montagem simples, ok? E em seguida, trabalharemos com forças elásticas, ok? Que é um vídeo posterior. No mais, agora vamos ficar com o apoio virtual Moodle, que é a nossa assistência via Moodle, via plataforma. Espero que todos tenham entendido e manteremos contato na plataforma. Tenha um bom experimento e uma excelente prova.